Olá, eu sou Gilmara Teixeira, educadora religiosa na Primeira Igreja Batista em Figueira, Nova Iguaçu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão e ansiedade, da lição 7 da revista Palavra e Vida, sendo que a depressão e ansiedade por conta de frustrações. Hoje nós estamos baseados no texto bíblico de 1 Reis 19, de 1 a 18, vem falando sobre o profeta Elias, profeta conhecido por alguns de vocês. Eu vou estar lendo essa passagem aqui com vocês rapidamente, é curtinha. Aquela passagem que fala sobre as ameaças de Jezabel a Elias. E Acabe fez a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor o tomou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Continuando aqui no 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna, e passou Elias ali de dia e noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aí, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passeava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobrarem a Baal e toda a boca que não beijou. E o texto continua. Depois vocês vão ver, é um episódio no qual Jezabel busca matar a Elias. Mas vamos ver quem é essa mulher. O que acontece aqui, ó? A história, eu vou ler para vocês um pouquinho da revista. A história de Elias é admirável, pois nela encontramos um excelente paralelo entre o que chamamos de depressão em nosso tempo, com alguns dos homens
citados na história bíblica. Elias foi um grande profeta. Ele, através do Senhor na vida dele, realizou grandes coisas. Mas diante de uma decepção, o que acontece? Dá a entender que ele entra em depressão, que ele se sente medo, né? Ansiedade, isso é normal, é isso que a gente vai ver aqui, é isso que a gente vem vendo a cada semana, que mesmo os grandes homens, os grandes personagens bíblicos tiveram momentos assim. Por que nós não podemos ter? Né? Então a gente tem que ver isso. Elias foi um homem que foi separado para ser boca de Deus. E ele profetizou, ele falou nos dias de Acabe. Foi considerado o pior Deus de Israel. Acabe, ele fez aliança ele se casou com Jezabel. E Jezabel, ela vinha de um outro povo, né? O pai de Jezabel era sacerdote do deus Baal. Então, quando ela casa e vem para Israel, ela traz os sacerdotes dos deuses deles, de outra religião, para o povo de Israel. E começa essa contaminação entre o profeta Baal e o povo de Israel. E Elias é levantado para poder falar o que estava correto, o que não estava correto. Aí é que começa toda essa confusão na vida de Elias, né? Isso foi um dos maiores eventos conhecidos na Bíblia. Então, Elias esperou que Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus. Só que isso não aconteceu. Poxa, Elias foi lá, acabou com os profetas de Baal. Poxa, agora Jezabel vai se curvar. O rei Acabe vai se conscientizar e vai voltar, mas isso não aconteceu. O que ocorreu então? Elias se decepcionou, Elias. Isso ocorre ainda hoje nos nossos dias. Lógico que é uma história, né? Uma história bíblica para a gente poder estar conjecturando com os nossos problemas, com o nosso dia a dia. Mas a lição, para quem estudou, vem falando que Elias teve uma tremenda decepção. Poxa, eu fui usado por Deus e o rei não viu isso. E nem sempre as pessoas vão ver o que a gente faz. Nem sempre nós vamos alcançar os nossos objetivos. E a decepção vai vir. E as frustrações vão acontecer. Frustrações são normais. A gente querer se esconder na caverna também é normal. O que não é normal é a gente continuar na caverna. Isso que não é normal. Depois leiam um texto que vocês vão entender bem isso. Mas olha o cuidado e o agir de Deus em nossas vidas. Isso que é muito legal. O que Deus... Elias começa a falar, né? Não basta, chega, eu quero a morte, me leva daqui. Deus faz o quê? Deus envia um anjo. Deus poderia naquele momento, Deus, confrontar ele. Tá falando besteira, o que você está fazendo? Eu tô contigo. Não, Deus ficou tranquilão. Elias queria ouvir Deus em uma tempestade. Deus não falou. Fogo tremendo, Deus não falou. Nos piores momentos, naquelas coisas, Deus não se manifestou. Se manifestou onde? Uma brisa suave, mansa. O que a gente pode aprender disso? Na agonia, na tempestade, na angústia, Deus fica só ali, tranquilinho, olhando, observando, esperando. Calmou? Vai se acalmar. E Ele vai estar ali com uma brisa suave, tranquila, cuidando de você. Vai passar. Essa tempestade que você está vivendo, esse fogo, isso vai passar. Deus vai trazer para você uma brisa suave, uma coisa tranquila. Acredite. O que Ele faz? Ele envia um anjo. Ele envia um anjo porque Deus nunca deixa de agir. Isso aqui é muito interessante. Está na página 37, no ponto 1. Deus nunca deixa de agir amorosamente e todos precisam aprender com Ele a agir assim também. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. E se a gente parar para pensar no dia a dia, às vezes Deus nos envia anjos. Nos envia amigos, familiares, irmãos de igreja, amigos do trabalho. Mas Deus está sempre nos enviando anjos. Às vezes a gente não tem visão para isso. Mas para pensar. Ou você
pode ser um anjo enviado por Deus para estar auxiliando alguém nesse momento que está passando por uma grande ansiedade e depressão, está passando por uma angústia, por uma frustração muito grande. Algumas pessoas imaginam anjo, né, aquele ser celestial, asas, mas anjo é um mensageiro de Deus, que vai trazer uma boa palavra, que vai trazer uma boa ação na vida de alguém. Então, ou você já pode ter sido visitado por um anjo, ou você, em alguns momentos, pode ser esse anjo na vida de alguém. Procure refletir sobre isso, porque é muito interessante essa parte. E Deus enviou esse anjo 2 momentos. Elias estava caminhando, querendo a morte, para numa árvore muito grande, foi dormir. Primeira coisa que a gente quer quando está depressivo, dormir. Dormir, vou dormir até morrer, não quero mais levantar, não quero sair daqui, não quero comer, não quero tomar banho, não quero fazer mais nada. O anjo chegou e falou assim, vai. E levou a comida para ele, né? Toma, come e levanta para você se animar. Elias comeu, dormiu de novo. De novo o anjo foi lá, Elias, vai, levanta, come, porque você ainda tem uma coisa muito importante para fazer. Nós temos ainda coisas importantes para fazer. Você tem algo importante para cumprir ainda na sua vida. Não esqueça disso não, tá bom? Então, é interessante notar que em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse, mas não deixasse de se alimentar, não deixasse de revigorar. Então, após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou numa das inúmeras cavernas, descansou, mas depois ali de se sentir cuidado pelo anjo, depois de Deus ter falado com ele, ele levantou e seguiu o seu caminho. Porque Deus não se esconde quando um filho passa por angústias. Deus se revela. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente pensa assim, ai, tô afogando, onde está Deus? A gente não consegue ver. Em meio às angústias, em meio às frustrações, a gente não consegue ver Deus. Mas Deus não se esconde. Deus se revela. Observe, que Ele vai se revelar para você. E a lição dessa semana é muito legal, que mostra isso, ó. A decepção sempre nos chateia, mas pode nos levar à depressão ou não. Muitos casos de depressão em nosso tempo, a gente vem relatando aqui com o exemplo de Elias, mas às vezes não tem nada a ver com demônio, com problemas espirituais, é só um problema físico, foi uma grande frustração, ou é só uma doença. A questão que a gente vem trabalhando a cada semana é esse alerta para você prestar atenção. Se essa frustração que você está vivendo no momento não poderá ou não está te levando a uma depressão. Essa sua ansiedade exacerbada não vai poder te levar a uma dor física tamanha que vai te derrubar. Entendeu? E se for o caso, você tem que buscar tratamento. Tem que buscar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso. Tá bom? Você já viveu uma experiência assim? Então, aproveita essa oportunidade, compartilha com seus amigos, com o seu grupo. Veja se você não tem nenhum amigo assim que esteja precisando de você. Aproveita que você acabou de conhecer essa história de Elias e reflita com muito carinho. Se não tem ninguém à sua volta, que como Elias esteja precisando ser alimentado, cuidado, reanimado, para que ele possa caminhar e continuar seguindo, cumprindo suas grandes tarefas, porque Elias cumpriu grandes tarefas, mas você também tem grandes tarefas para cumprir, tá bom? Não permita que as frustrações do dia a dia, porque eu tenho muitas frustrações. Quem não tem? Quem não as tem? Mas não permita que as frustrações, elas às vezes até nos colocam dentro da caverna, mas não fica lá não. Tenta sair. Que Deus possa colocar um anjo no seu caminho para te ajudar, te alimentar, cuidar de você. Tá ok? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, estamos aqui para te agradecer pelo dom da vida e te pedir, Senhor, que cuide daqueles que estão passando por processos de ansiedade e depressão. E trata-nos, Senhor, no fundo da nossa alma, para que a gente possa aprender a lidar com as nossas frustrações.
Às vezes, frustrações porque criamos expectativas demais, Senhor, nas pessoas, nas coisas, nos objetivos, e nos frustramos. Que nós possamos aprender a lidar com isso. Continua, Senhor, enviando anjos, Senhor, em nossas vidas, assim como Tu enviaste ali para Elias. Vem, Senhor, como brisa suave na minha vida, na vida de cada um que está ouvindo, Senhor, neste momento, Senhor, esta oração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Viviane Lousada, psicóloga, e vou falar com vocês sobre depressão por conta das frustrações. Agradeço o convite da minha querida amiga Gilmara e futura pastora. Um beijo, Gilmara, e é um prazer poder falar com vocês. Bem, vamos lá. O autor coloca para exemplificar a depressão, no caso dessa lição, na vida de Elias. E Elias, então, sendo perseguido por Jezabel, foge, vai para o deserto, tem uma conversa ali com o anjo, tem a sua relação de estar passando por um momento de frustração, pela fuga, pela promessa de matá-lo, e o autor então entende que isso que Elias experimenta é a depressão. Porém, numa análise mais crítica, podemos pensar assim, a meu ver, não é possível dizer que Elias tivesse depressão. Não nesse momento. Por quê? Porque ele tem uma informação de que ele vai morrer. E ele se sente então acuado e foge. E ele, claro, frustrado, vai fazer o seu questionamento, o anjo vai conversar com ele, vai falar e dar as instruções para ele. E aí o texto segue e vocês já estão conversando sobre os assuntos da revista, da lição em si. Porém, há uma questão muito importante que a gente precisa pensar quando a gente vai dizer que tal situação é depressão. A depressão ela é caracterizada por falta de vontade, desânimo, apatia, perda de prazer, sentimento de vazio, angústia, excesso ou pouco sono, alimentação, a pessoa passa a comer mais ou menos, irritabilidade e, em muitos casos, vontade de morrer. Para essa vontade de morrer, o autor usa então quando ele fala sobre isso. Porém, vamos pensar, ele está num momento de angústia, ele está num momento de sofrimento e medo, natural. Quem é que na condição dele não passasse por isso? Quem é que, sendo prometido a morte, não se sentiria assim? Então, o que ocorre com ele é aquilo que a gente vai chamar de fuga. Ele foge. Ele foge para evitar o sofrimento e a morte. Agora, dizer que Elias estava com depressão, porque ele traz essa fala, a gente pode pensar, qual de nós, ou muitos de nós, que em algum momento da vida, por passar por uma frustração ou por uma decepção, não pensou, melhor que eu tivesse morrido, ou melhor que eu não tivesse nascido, ou vontade de sumir, isso não caracteriza a depressão. Para caracterizar a depressão, precisa pertencer a um conjunto de sintomas e que esses sintomas têm um tempo. Geralmente a gente avalia 2 semanas, incluindo hoje. Então, se uma pessoa narra que ela passa por um momento de sofrimento por conta de perder algo, por exemplo, Elias passava pela possibilidade de morrer, de perder sua vida. É natural que ele fique triste, é natural que chore, é esperado. Ninguém que experimenta e passa por essa experiência vai ficar feliz. Quem é que fica feliz sabendo que querem matá-lo?
Então, é muito esperado que o que Elias faça é fugir. Ele poderia enfrentar também, ok, mas naquele momento ele foge. E aí, por conta de algo que é o medo, e ele vai conversar e dizer: estou frustrado. Frustrações levam à depressão? Pode. E aí nós precisaríamos avaliar também, porque senão a gente vai pensar: se frustrar deprime, e não é verdade. Não é realidade que pessoas que se frustram vão ficar deprimidas. Isso precisa estar atrelado a outros fatores. É claro que frustrações muito profundas, frustrações que deixam muitas marcas, podem sim ser facilitadoras para que alguém venha a experimentar o adoecimento, a depressão. Porém, muitas outras pessoas vão se frustrar, vão se decepcionar e não vão adoecer e não vão ter depressão. Cada pessoa é de um jeito. A depressão não é uma fraqueza, ela é uma doença como outra qualquer que precisa ser tratada e que em muitos casos precisa de medicação. Mas ela tem marcações muito importantes para avaliação. E hoje nós vivemos um tempo em que se diz muito: estou deprimido. E aí tem uma diferença: tristeza da depressão. Porque tristeza na depressão é muito comum, mas é uma tristeza geralmente sem um motivo aparente. Na maioria das vezes a pessoa diz: eu me sinto triste na maior parte do tempo e eu nem tenho tantos motivos assim para ficar triste, porque já passou, aquela situação já passou, não estou mais vivendo aquilo. Só que por conta de muitos baques, possivelmente de muitas frustrações, essa pessoa então realmente ela tem um adoecimento. Mas a tristeza na depressão, ela é marcada geralmente por essa fala: não tenho muito motivo para ficar triste, nem sei por que estou tão triste. É uma tristeza que eu não sei explicar, porque tristeza é um sentimento comum e experimentado por todos nós. Quem de vocês nunca ficou triste? Quem de vocês nunca se frustrou, nunca ficou mal, passou um dia triste, 2 dias triste, aborrecido, porque perdeu alguma coisa, não recebeu uma situação que esperava receber, recebeu uma nota e não foi a nota que gostaria, uma reprovação, um emprego que não veio, qualquer coisa que possa nos mexer e afetar o nosso humor. Por quê? A depressão é um transtorno do humor. Então, o nosso humor oscila naturalmente ao longo do dia. Você pode acordar super feliz e liga a televisão, uma notícia te entristece. Mas daqui a pouco você ajusta. Pode ser que você passe o dia um tanto triste. Pode ser que você passe alguns dias triste. Mas como é que nós vamos identificar a depressão? Porque aqueles sentimentos, eles se arrastam por mais de 2 semanas, e aí a gente fala, incluindo hoje. Então é muito importante a gente analisar essa relação de frustração e depressão. Uma questão também que o autor coloca, e eu gostaria de sinalizar com vocês, é no finalzinho da página 39, no primeiro bloco, que é no penúltimo parágrafo, que ele fala assim: nem sempre a depressão ela é por causa de fruto do demônio ou do pecado. Então, quando ele diz que nem sempre, então parece que isso pode ocorrer. E aí a gente precisa ficar muito atento quando a gente diz de uma doença relacionado a principalmente questões do demônio. A gente precisa ficar com muito cuidado, porque eu ouço muitas pessoas dizerem isso. E aí isso é algo que a gente precisa ficar antenado. A depressão é uma doença. E é claro que algumas situações que alguém experimente, alguns atos que vão contra os seus princípios, que aí aquilo que nós entendemos à luz da psicologia, que são as afetações mais importantes da alma, as crenças que a pessoa tem,
ela sim pode então desenvolver até uma depressão, não somente por causa daquilo, mas pelo seu histórico de vida, pelo seu processo até mesmo gestacional, fatores genéticos, os fatores ambientais, tudo isso vai fazer com que um terreno se forme para talvez um adoecimento, mas também não quer dizer que vá ocorrer. Então é muito importante que nós nos atentemos a essas classificações muitas vezes colocadas por muitos autores sobre o adoecimento e, em especial, nessa revista, que foram muitos pontos que eu vi, até de algumas palestras que fiz sobre uma análise mais pontual de algumas colocações do autor, a gente precisa ter muito cuidado e não usar o texto como pretexto para explicar até uma doença. Exemplo, o rei Davi, sim, é nítido que ele experimenta uma depressão. Muito claro que aquele processo dele é de um adoecimento. Por quê? Porque ele narra os sintomas. Observe bem no livro de Salmos, você vai ver. Agora, no fato de Elias, é muito pontual, tem um motivo, alguém quer me matar. Mas depois, tudo resolvido, 40 dias, as coisas seguem, a vida segue e aí tudo se resolve. Ou seja, não é esperado que ele tivesse um comportamento de felicidade, e sim de tristeza. Ficar triste é natural. Eu agradeço muito por falar com vocês. Vou deixar o meu número para que, se alguém tiver alguma dúvida ou até mesmo discordar, nós todos temos essa relação, né, de poder falar aquilo que a gente pensa, de dizer aquilo que nos afeta, e é importante que a gente converse. Então, o meu telefone é 21 992 510185. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.